Há 12 mil anos atrás, o ser humano estava muito preocupado em caçar e ser caçado, até que em algum momento eles perceberam que poderiam plantar a própria comida. E desde então, o ser humano tem alterado os organismos ao seu redor. Tanto as plantas quanto os animais, todos foram modificados de certa forma. Não geneticamente, mas sim de forma natural e ao longo do tempo. Porém, em 1970, o ser humano teria descoberto através da biotecnologia uma fórmula de alterar as plantas ao seu redor. Isso seria caracterizado como os primeiros organismos OMG, organismos geneticamente modificados. Os transgênicos vêm depois, em 1994. Nos Estados Unidos, o primeiro alimento geneticamente modificado, o transgênico, realmente é criado, sendo a primeira soja geneticamente modificada e lançada no mercado ao público, que seria basicamente para aumentar a produção e se livrar de grandes. Desde então, os transgênicos têm se popularizado de forma incrivelmente alta em países desenvolvidos e que têm dinheiro a gastar com incentivos à produção em massa dessas sementes. Já que os transgênicos não podem simplesmente se reproduzir de forma inteiriça completa, por serem híbridos, entre aspas, já que a sua forma de construção é a base de aplicações de outras plantas dentro de plantas para deixá-las mais produtivas, resistentes a insetos e mais. Os transgênicos hoje representam uma grande crise e polêmica, já que o mesmo é acusado por vários de causar grandes problemas e por outros de ser o futuro e será o futuro da raça humana no quesito produção agrária e etc. Os transgênicos, transgenia ou OGM, organismo geneticamente modificado, surgiram historicamente por volta de 1983, quando 3 grupos de cientistas com destaque Stanley Cohen e Herbert Bauer fizeram a primeira experiência de engenharia genética, adicionando os genes de uma bactéria em 2 plantas, desenvolvendo assim os primeiros vegetais transgênicos. Após 11 anos de testes de campo com plantas geneticamente modificadas, chegou em 1994 o tomate que foi criado na Califórnia, Estados Unidos, que com maior resistência e durabilidade por conta dos transgênicos, foi levada para os consumidores norte-americanos. Um ano depois, a soja teve o mesmo processo e foi lançada no mercado, chegando ao âmbito mundial, em importações e exportações de produtos transgênicos. Entre eles está o Brasil, segundo maior produtor mundial, com 50,2 milhões de hectares, atrás apenas do EUA, sendo extremamente usados nos setores agrícolas, tecnológicos e científicos. Já no Brasil, a trajetória foi no fim da década de 90, onde as sojas transgênicas vindas da Argentina chegaram ao Brasil pelas mãos de agricultores gaúchos. Diante do sucesso dos plantios, aumentou a pressão da CTN Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, em liberar comercialmente a variedade de produtos trazidos do país vizinho. A autorização só veio em 1998, onde a cultura dos transgênicos para a população no Brasil pôde ser finalmente liberada em escala comercial, com dezenas de variedades de produtos transgênicos que foram testados com segurança rigorosa, com faixas de segurança para evitar o pólen e com a queima de todas as plantas após a colheita. Sendo assim, as que foram aprovadas para consumo e colheita foram a soja, milho, algodão, feijão, eucalipto e cana-de-açúcar. Dessa maneira, tornou-se a principal ferramenta adotada no campo, hoje sendo responsável por fomentar a economia por meio da geração de emprego e aumento de produção de grãos, fibras e proteínas. Esta adoção à biotecnologia com os transgênicos foi adotada há 20 anos e fez com que o país se tornasse em uma das maiores potências agrícolas do mundo. É um cereal cultivado em grande parte do mundo. Ele é extensivamente utilizado como alimento humano para a ração animal devido às suas qualidades nutricionais. Tem alto potencial produtivo e é bastante responsivo à tecnologia. O seu cultivo geralmente é mecanizado, se beneficiando muito de técnicas modernas de plantio e colheita.
A variedade de milho geneticamente modificado mais conhecida é desenvolvida pela Monsanto e é conhecida como RRGA2. Ela é utilizada extensivamente nos Estados Unidos. Em 1999, a Novartis foi a primeira empresa a receber autorização do governo brasileiro para realizar testes no país com milho transgênico BT, resistente a insetos. Segundo os produtores de sementes, o milho transgênico traz um aumento médio de 8% na produtividade. Nos Estados Unidos, mais de 70% do milho semeado é transgênico, e em países como o Brasil e a Argentina, esse tipo de produção está se tornando crescente. O milho transgênico no Brasil foi aprovado em 2007. De acordo com o Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações e Agrobiotecnologia, ISA, em 2016 plantou-se um total de 5,3 milhões de hectares de milho geneticamente modificado. O número representa 88% do total semeado com a cultura nas duas safras. O milho representa aproximadamente 40% de toda a safra brasileira de grãos. Também é a principal fonte de transformação de proteína vegetal em animal. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial do grão e é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e seguido pela Argentina. O transgênico é chamado de milho BT devido à introdução de genes da bactéria de solo Bacillus thuringiensis, que promove a produção de uma proteína tóxica na planta, tornando o alimento resistente a determinadas espécies de insetos. A proteína é nociva contra insetos da ordem Lepidoptera, como as largatas, que são as principais pragas do cultivo do milho. A ingestão dessa toxina modifica o funcionamento osmótico da célula de uma Lepidoptera, inibindo a ingestão de alimentos e levando à morte do inseto. Contudo, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a toxina só se torna ativa quando ingerida pelo inseto, já que precisa de condições alcalinas específicas para serem ativadas. Nos seres humanos, por sua vez, a toxina é degradada, uma vez que o pH do nosso intestino é ácido. Além disso, foi comprovado que variedades transgênicas do grão possuem 29% menos micotoxinas em comparação com o grão convencional. As micotoxinas são substâncias tóxicas que podem ser cancerígenas e produzidas por fungos que se alimentam do milho. Estudos demonstram que a contaminação por micotoxinas está associada ao aumento de taxa do câncer do fígado. Bem, algumas consequências negativas podem estar relacionadas ao aparecimento de alergias quando é inserido o gene de um ser em outro. Geralmente novos compostos podem ser formados nesse organismo e que pode gerar alergia se forem consumidos. O aumento da resistência aos antibióticos, já que para certificar a modificação genética, os cientistas inserem genes de bactérias resistentes a antibióticos. Isso pode reduzir ou anular a eficácia dos remédios à base de antibióticos, o que seria um grave problema à saúde. Também o aumento de substâncias tóxicas. Porque se o gene de uma planta ou micróbios que possuem substâncias tóxicas for inserido em um alimento, é possível que o nível dessas toxinas aumente, podendo causar alguns problemas à saúde de um indivíduo. Uma soja transgênica é a soja que teve seu código genético modificado pela inserção de um gene de outro organismo. O objetivo que ela possui é de otimizar o uso de defensivos agrícolas, ajudar a reduzir o impacto ambiental, por diminuir os gastos de água e de combustível e contribuir para uma redução de perdas na lavoura. Todo e qualquer produto derivado da biotecnologia que se destina para a alimentação das pessoas possui uma rigorosa avaliação. A soja transgênica pode ser avaliada também no combate do vírus do HIV, de acordo com as pesquisas. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos, seguidos pelos Estados Unidos e pela Argentina. E no Brasil, 96% das sojas plantadas são transgênicas. Curiosidades sobre os transgênicos. O primeiro organismo geneticamente modificado ou transgênico criado foi a bactéria Escherichia coli, que sofreu a adição de genes humanos para a produção de insulina na década de 1980. Em 1981, alguns cientistas produziram na Universidade de Ohio o primeiro animal transgênico, transferindo genes de outros animais para um rato.
Os maiores produtores mundiais de organismos geneticamente modificados são, na ordem, Estados Unidos, Argentina, Canadá e China. Em 1983 foi obtida a primeira planta transgênica, uma planta de tabaco resistente a um tipo de antibiótico. A primeira vacina geneticamente modificada criada foi contra a hepatite B, em 1984. Em 1990 foi criada a primeira vaca transgênica para produzir leite com proteínas do leite humanos para crianças.